Muito bem, chegamos na nossa aula de número 21 e, portanto, estamos agora em um nível mais avançado. Próximo à finalização do curso, nós estamos prosseguindo para a parte prática da capelania. Bom, o que é capelania internacional? Este aqui é um assunto que todo capelão ele deve ter a compreensão. Alguns não têm a compreensão do que vale a capelania internacional, até porque não tem quem ensine eles sobre a capelania internacional. Alguns se tintulam internacionais, mas não explicam o porquê do internacional e às vezes não tem um amparo jurídico também para operar na linha internacional. Só para te dar um exemplo, a nossa instituição, com mais de 12 anos de atividade, temos documento internacional e atividade internacional já também em alguns países, como por exemplo Estados Unidos, Portugal, Espanha e Itália. Esses 4 países, a nossa instituição tem uma atuação da capelania. Então, eu posso dizer que a gente tem um respaldo para falar, eu ia falar um pouquinho, mas a gente tem um respaldo para falar sobre capelania internacional. E eu quero falar sobre isso para que você entenda de uma vez por todas sobre esse assunto. Nesse sentido, você tem que entender um pouquinho da história da ONU, tá? A Organização das Nações Unidas. Bom, a Organização das Nações Unidas, ela foi criada oficialmente no período pós-Segunda Guerra Mundial. Qual período que foi esse? De 1945. O mundo estava devastado, chocado com as atrocidades causadas pela Segunda Guerra Mundial. E o que aconteceu? No dia 24 de outubro, por meio de um documento de fundação conhecido como Cartas das Nações, este documento então foi promulgado nesse dia. Chefes de estados, de vários estados, inicialmente ali 5 encabeçando e mais agregando a princípio 51 países, esses chefes se reuniram e então começaram a valer-se da Organização das Nações Unidas. Estava substituindo a antiga Liga das Nações, né? Onde não deu muito certo, já começou ali com Hitler, tirando a Alemanha da Liga, depois da Primeira Guerra Mundial teve essa tentativa, mas não foi para frente. Então, a Organização das Nações Unidas veio com a sua fundação para substituir a Liga que não deu certo para a manutenção da paz mundial. Então o mundo já não aguentava mais guerras e estava ali clamando por paz. A organização então nasce com esse objetivo de promover a paz entre os chefes de Estado. Hoje, a Organização das Nações Unidas tem 193 estados agregados à organização. Vamos falando mais sobre isso, abrindo aqui novamente. A motivação para sua criação, como eu estava falando, está relacionada com os conflitos internacionais que destruíram diversos territórios e vitimaram milhares de pessoas, trazendo assim à tona a necessidade de buscar a paz entre as nações. Então, nos seus primórdios, a intenção era o quê? Trazer a paz entre as nações. O mundo estava clamando com isso. Alguns dizem que a Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial foi uma guerra só, mas teve um período de trégua. Então o mundo já estava devastado com tantas guerras, com tantas mortes, com muitas pessoas passando fome, sendo destruídas. E entre essas pessoas, a gente tem um relato histórico que marcou para sempre e está nos nossos livros de história,
e nos nossos corações marcados também, que foi o Holocausto. Os fatos da Segunda Guerra Mundial mostram a devastidão que aconteceu, a destruição em massa, encabeçada ali também pela Alemanha, na antiga Alemanha, né, sobre o Hitler, né? O Holocausto, lendo aqui agora, o Holocausto também conhecido como Shoah, ele foi o genocídio ou assassinato em massa de cerca, pasmem, de 6 milhões de judeus. 6 milhões de judeus durante a Segunda Guerra Mundial, no maior genocídio do século XX. Então veja que o mundo estava chocado, estava cansado. O povo judeu foi exterminado. 6 milhões foram assassinados durante a Segunda Guerra Mundial. Então, a Organização das Nações Unidas veio para clamar por paz, e os chefes de Estado se reuniram, decidiram a paz, decidiram seguir leis internacionais. Então aqueles que estavam concordando com as leis impostas ali, que iriam trazer cláusulas de paz, não, aqui nós concordamos, vamos ter paz. Então eles se uniam à Organização das Nações Unidas, e aí nasce esse órgão tão importante e tão relevante para a capelania internacional. E é aqui que a gente vai avançando também para trazer mais informações. Aqui tem fotos reais, fotos que cortam o coração de judeus ali, já como cordeiros mudos, prontos para serem levados e sacrificados ali, que compensa até passar logo essa parte aqui. Então vamos falar sobre a manutenção da paz. Veio então a Declaração Universal dos Direitos Humanos. Aqui a gente já começa com um pontapé agora mais avançado para falar de assistência religiosa internacional. E aqui também entra a função do capelão. Então vai se ligando aí, se possível, vai fazendo algumas anotações também, para você já começar a ter esse entendimento, já para que você vai avançando no conhecimento. A declaração, ela foi promulgada em 10 de dezembro de 1948. Olha só que interessante. O artigo 18 aqui diz o seguinte, veja que aqui já é o artigo 18 da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Veja o que está escrito na Declaração Universal dos Direitos Humanos. E aqui a gente já começa com um pontapé na assistência religiosa. Vai se ligando, capelão. Toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento. Lembra que na nossa Constituição, que ela tem a concordância com a Organização das Nações Unidas, que no artigo 5º, inciso 7 da nossa Constituição, diz que toda pessoa tem liberdade de pensamento? Então isso está atrelado às leis internacionais. Então todos os países que são agregados à ONU, eles têm em comum um acordo, aliás, um acordo internacional. E isso não pode ser quebrado, é um pacto. Então, na nossa Constituição, ela está compactada ali com as leis internacionais. E essa é uma lei internacional. Então, veja, liberdade de pensamento, consciência e religião. Aqui começa também a liberdade religiosa. Os países que concordam com a ONU, que fazem parte como membro ali da ONU, eles têm em comum acordo esse pacto, liberdade de pensamento, consciência e religião. Então aqui a gente já começa a perceber que para você exercer uma capelania internacional, você tem muito campo para exercer, fora do país também. Se você for hoje fora do Brasil, daqui a pouco eu vou falar mais sobre isso, com a sua credencial de capelão, se apresentar, você vai ter acesso
você vai ter acesso de modo correto, como nós vamos mostrar nas próximas aulas. Lembrando que nós já estamos no nível avançado, você vai ter o acesso às instituições lá também. Logicamente, desde que você saiba falar o idioma do país que você vai, porque você vai prestar o atendimento, você tem que se comunicar, você tem que falar em línguas, você tem que falar em outro idioma. Então, essa é o sentido. Olha só o que diz mais. Esse direito inclui a liberdade de mudar de religião. Tá vendo? Tá começando a entender o que é capelania internacional? Quais são os pactos internacionais? Tá começando a clarear isso para você? Olha só. Então, a liberdade de mudar de religião ou de crença, Então, num país, por exemplo, num país que ele tem uma religião oficial, num país teocrático, num país que impera o laicismo, por exemplo, você não vai ver eles compactuando, aliás, com as leis internacionais. Mas são 193 países que estão com pactos internacionais, sobre pactos internacionais. Então, a liberdade religiosa começa a nascer aí desde 1945, depois da Segunda Guerra Mundial. Começa a se estender essa ideia, porque as atrocidades cometidas no passado, durante a Primeira Guerra, a Segunda Guerra, foram demais. Então basta, nasce então esse órgão para falar: países, vocês concordam com isso? Vamos nos unir contra essas questões. E é lógico que aqui já tem outras coisas também que entram, que eu não vou falar agora, que diz respeito até mesmo cumprimento de profecias bíblicas que está lá em Apocalipse. Eu não vou falar sobre isso agora, senão vai se estender muito. Mas a gente, mas estudando, você começa a compreender cumprimentos bíblicos também, profecias bíblicas, né? Esse direito inclui a liberdade de mudar a religião ou de crença, a liberdade de manifestar essa religião ou a crença, ou seja, eu tenho a liberdade de manifestar essa religião também, ou essa crença, pelo ensino, por o que mais? Pela prática, pelo culto, ao culto aí. Pela assistência religiosa também está incluso aqui, pelo culto, pela prática. A prática também é assistência religiosa. Aqui você já começa a ver a capelania internacional. Pela observância, isolado ou coletivamente, em público ou em particular. Olha um fato curioso aqui que está no amarelinho ali, ó. Em 14 de maio de 1948, Israel proclamou a sua independência. Foi nesse período aí que a Organização das Nações Unidas começou a colocar na sua mesa um debate sobre o Estado de Israel, a criação do Estado de Israel, até mesmo para reparar o prejuízo, o genocídio cometido pela antiga Alemanha sobre o governo de Hitler, onde morreram mais de 6 milhões de judeus. E ali colocaram na mesa um fato curioso, não é verdade? Foi ali que começou o nascimento também do Estado de Israel, com a repartição do território palestino. Os árabes, eles dominavam aquela terra e colocaram agora em xeque ali a divisão dessas terras. E aí nasce então o Estado de Israel. Tem um brasileiro chamado Oswaldo Aranha, um brasileiro, ele foi um diplomata, ali no período de Getúlio Vargas, ele também participou da promulgação deste documento que deu a Israel a terra, o direito à terra, a criação do seu Estado. Então é um dos fatos curiosos também, que você vê que começa a tolerância religiosa, começa a pacificação mundial e algumas coisas relacionadas também fortemente sobre a religião. E olha só, avançando aqui, a gente tem a capelania internacional. Aqui você já começa a entender então, e
ter o discernimento, o que é capelania internacional, em que consiste a capelania internacional, por exemplo. A ONU é composta de 193 Estados-membros, tá? Então, nesses 193 Estados-membros, eles concordam com a liberdade religiosa, com a liberdade de crença, com a prática religiosa, com o cidadão ter a liberdade se ele quer mudar ou não de religião. Eles concordam com isso. Então, se você, capelão, for em um desses 193 estados aqui, onde eles são membros da Organização das Nações Unidas, é lógico que você vai ter em cada território uma legislação específica que deve ser observada. É igual ao Brasil. Nas aulas que vão vir aí, nós vamos estudar sobre a lei de número 9.982, onde você vai ver que existe uma lei federal que regulamenta assistência religiosa aqui no Brasil. A mesma coisa tem as suas regulamentações em outros países também, mas todas elas respeitam o pacto internacional, as leis internacionais. Então aqui você já começa a ver que a capelania internacional ela vem com força. A gente tem capelães que estão atuando fora do país livremente, apresentando as suas credenciais, se identificando e atuando livremente em mais de 190 países. A gente tem uma atuação, digamos que até pequena nesse sentido, pela abrangência que tem as leis internacionais. A gente tem aí mais ou menos 4 a 5 países que estamos atuando fortemente ali, né? Mas poderíamos estender mais, pretendemos estender mais, porque a capelania ela lógico que dependendo da instituição a qual promove a capelania, ela tem portas abertas internacionais também. Aqui, para entender um pouquinho mais, a gente tem que entender a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que é de 1948, que eu acabei de ler o artigo 18 dessa declaração. Então, está fundamentada nisso a capelania internacional. E o que mais? Direito internacional à liberdade de religião ou crença. É nisso que consiste a capelania internacional. Esse direito universal, obviamente, para aqueles que estão compactados ali, pactuados, aliás, eu sempre erro essa palavra, com pacto internacional com a Organização das Nações Unidas. Capelão, capelã. Então você sabe agora o que é capelania internacional. Eu falei um pouco rápido, você entendeu um pouco? Então você volta o vídeo, tá? Assiste novamente, entenda isso, porque isso vai fazer muita diferença no exercício da sua função. Vamos então à nossa próxima aula.